Está no ar a CEO TV, o seu canal de empreendedorismo e negócios, falando aqui no nosso podcast empresarial. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Anegues, eu sou empreendedor e sou host aqui do podcast CEO TV. Então hoje nós estamos aqui na presença da nossa amiga Patrícia Raposo. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje aqui gravando em São Paulo com o Rodrigo Anegues, do CEO TV, colega aí de podcast, que gosta muito de conversar sobre economia e negócios, assim como eu. E nós vamos juntos hoje bater um bate-papo sobre o Porto de Suape, sobre o que anda acontecendo lá com o estaleiro, o estaleiro Atlântico Sul, que está em recuperação judicial e os ativos estão indo a leilão. E nós vamos atualizar vocês sobre tudo que anda acontecendo por ali. Patrícia, mais uma vez, é um prazer ter você aqui, agora na nossa casa. A gente fez aquela entrevista maravilhosa em Pernambuco, onde você falou um pouco sobre o jornalismo empresarial, né? E agora aqui em São Paulo, a gente tem escutado bastante informações, até um pouco desencontradas, né, da situação atual do Porto de Suape, né? Suape, que aqui em São Paulo, desde a gestão do governo Lula, deu um boom de tantas expectativas e atração de empresas para o estado de Pernambuco, né? Eu lá também sou seu conterrâneo lá de Pernambuco e acompanhei e trabalhei bastante em empresas na atração de empreendimentos para Pernambuco, através dos incentivos fiscais que tem lá, o Prodep. E eu queria que você pudesse nos explicar aqui, na sua visão, um pouco do que era aquela perspectiva do Porto de Suape, lá da gestão de Lula, quando o estaleiro Atlântico Sul lá empregou milhares de pessoas, e depois houve, como é que a gente poderia falar, tipo que uma bolha, né, uma perspectiva econômica muito grande lá no estado, tanto de habitação, né? A gente acompanhou que na região do Cabo houve muita construção civil para abrigar esses trabalhadores e de repente houve uma desaceleração na economia mundial. Essa desaceleração chegou no Brasil e chegou no Porto e muitas pessoas tiveram que ser desligadas, né? E ficou um vacante lá de habitação e de negócios e de todo o movimento sistemista de empresas que ficaram ao redor do Porto de Suape, ficou um pouco fragilizado, né? Eu queria ouvir um pouco, assim, qual é sua percepção sobre isso. Olá, Rodrigo, um prazer enorme estar aqui com você, gravando esse podcast, mais uma vez, um maior prazer, em São Paulo, né? E dessa vez em São Paulo, como você falou, muito legal. Bom, para resumir um pouco a história, de fato, lá atrás, durante o governo Lula, governo Eduardo Campos, houve um boom no Porto de Suape com grandes investimentos, né? Refinaria, estaleiro, grandes empreendimentos que atraíram muitos trabalhadores. Suape chegou a ter 54 mil pessoas trabalhando ali, né, nessas empresas. E a economia deu um salto, realmente foi um período econômico muito interessante para o estado, com tudo isso que você colocou, né, geração de emprego, renda, faltou apartamentos para alugar, faltaram casas para serem alugadas para essas pessoas que chegavam, né? Então muitas passaram inclusive a morar nos hotéis, nos quartos de hotéis. Então aquela região ali do litoral sul, Gaibu, Calhetas, essas áreas, Paiva, então essas áreas que tinham pequenas pousadas, se você chegasse no fim de semana para alugar, você não encontrava, porque já tinham virado residência para esses trabalhadores. E o pool hoteleiro não conseguiu acompanhar esse movimento neste momento. Teve aquele empreendimento, acho que Queiroz Galvão, que era lá no Paiva, né? Aquela área ali da Reserva do Paiva, um projeto, assim, era um projeto de várias décadas, né? E era um projeto também de alto padrão. Então, essas pessoas que chegavam para trabalhar em Suape, elas não tinham condições de estar morando ali naquele projeto que era um projeto caro. Mas elas começaram a ocupar essas casas de veraneios, essas pousadas, né, que ficavam por essas praias. E não só a crise global, mas também a Lava Jato.
A Lava Jato, ela levou, ela teve um impacto muito grande ali, tanto na refinaria como no estaleiro, né? Porque envolvia a Petrobras. A refinaria era um projeto da Petrobras e ela previa 2 trens e só construiu até o primeiro trem. Então, ela até hoje não está na sua plena atividade. E o estaleiro, ele dependia de embarcações que foram contratadas pela Petrobras, mas que depois não puderam mais ser executadas em virtude dessa crise. Então, vimos também a indústria naval, que era um projeto do governo Lula, afundar, naufragou. Então, o projeto de indústria naval não existe mais no Brasil. E isso levou o estaleiro a uma crise muito grande, né? Porque ele não tinha mais encomenda. Nós temos um outro estaleiro lá, que é o Vard Pramar, mas o Vard Pramar, ele pertence a um grupo internacional e ele recebe algumas encomendas internacionais, mas esse era um projeto Brasil, focado em atender a Petrobras, esse estaleiro, o Vard Pramar, inclusive, concorreu a fragatas da Marinha. Né? Eu conheço muito bem, tive com eles. Chegou a concorrer a alguns projetos, mas assim, enfim, ali os estaleiros não conseguiram prosperar e o estaleiro Atlântico Sul, que era um gigante, entrou em recuperação judicial. E agora, atualmente, o que acontece é que ele está colocando ativos para vender em leilão judicial e neste dia 21 de julho vai ter uma nova tentativa, a terceira tentativa de execução desse leilão. Então, hoje, o problema envolvendo o estaleiro é que as empresas que disputam o leilão, elas estão brigando entre si na justiça, né? Uma querendo inviabilizar a outra. E, pelo que eu andei apurando, somente o ATM Terminals, que tem um projeto de fato, ali para aquela região, a intenção, ele é do grupo Maersk, e a intenção é construir um segundo terminal de containers. Você fala esse grupo, acho que é o Maersk, né? O Maersk, ele comprou a Hamburg Sud, é esse, né? É um grupo global de container, né? Que faz cabotagem. Ele é um grupo norueguês, trabalha com cabotagem, Maersk, acho que é Maersk, navegação, né? Com transporte de containers. E ele é um gigante. É um gigante. E o que acontece é que a intenção de construir um segundo terminal de containers ali seria muito interessante para o porto, porque ele, sendo um grupo de atuação global, pode atrair novas linhas para operarem no porto, ligando, por exemplo, Suape à Ásia. A Suape não tem uma rota para a Ásia hoje. Suape não tem navios partindo diariamente para a Europa. E por conta disso, e por conta também de tarifas caríssimas e altíssimas do Tecon Suape, que é o operador atual do primeiro terminal de containers, nenhuma fruta que é produzida em Pernambuco sai por Suape. Então, Pernambuco produz muita fruta no Vale do São Francisco, principalmente uva e manga, exporta isso para a Europa, mas essas frutas não saem pelo porto pernambucano, saem pelo porto cearense, pelo porto alagoano. Essa informação é sensacional, porque quem está de fora do handicap da exportação, a gente escuta que o Pernambuco tem a vocação de produzir muita fruta, exporta 100%, mas essa informação que não sai para o Pernambuco é totalmente relevante, que isso realmente não estava no meu radar. E não sai por isso, não sai porque as tarifas que são operadas pelo Tecon Suape, que detém um monopólio ali no terminal de containers, né, o único terminal que tem, são as mais caras do mundo. E isso é comprovado por um estudo que a ANTAQ fez, né, a Agência de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, fez em 2019 e constatou, eu tive acesso a esse estudo, e a gente constata ali que as tarifas praticadas pelo Tecon Suape são as mais caras do Brasil e do mundo. Então, a mesma operadora, o mesmo armador, né, que transporta containers para Santos, para Roterdã, para qualquer outro porto, e para Suape, ele paga mais caro em Suape. Entendeu? Em qualquer container dele, ele vai pagar mais caro em Suape. Então, isso inviabiliza uma série de coisas. E ele é o único operando em Suape, O único. E ele concorre. Ele está concorrendo. No Porto de Recife, não há possibilidade de ter
Porque o Porto de Recife ele tem um certo calado, né? Ele chega muito grão, né? Não tem muito, não tem uma profundidade. Não Fez tem. agora uma dragagem, né? Melhorou um pouco, mas ele transporta mais açúcar, trigo, como se chama? Adubos. Então, ele não tem muito calado, é um porto menor, ele não consegue receber grandes navios como o Suape, que tem uma profundidade maior, né? Na sua opinião, Patrícia, aproximadamente, acho que em 2012, 2013, né? Estava fazendo um estudo para uma empresa cearense, uma grande empresa que opera com trigo no Ceará, e ele estava querendo fazer um porto privado em Pernambuco. A gente conversou com o governo, na época, o secretário... e estava tudo certo para essa empresa investir num porto privado lá, como ele já tem em outros lugares. Só que houve uma mudança na lei, passando a questão da concessão do terreno, que era antes uma incumbência do governo, passou para a Secretaria dos Portos de forma federal. E isso simplesmente inviabilizou o projeto, o negócio ficou muito lento, burocrático. Foi durante o governo Dilma. Exato. Ela federalizou a operação. Federalizou, então um negócio que já estava para o edital alinhado com o governo de Pernambuco, não me falha a memória quem era o governador, não sei se era o Eduardo, acho que era do Eduardo, sim. Já estava para sair o edital, já tinha a empresa tinha recebido uma minuta já do edital, que estava tudo certo. E Pernambuco deixou de receber esse investimento bilionário, quase milionário, escalando isso, bilionário, porque federalizou o negócio para melhorar. Isso piorou. Eu não sei, você está muito próximo aí do Porto Suape, essa gestão federal hoje dos portos, qual é o impacto hoje disso em Suape? Atrapalhou muito, né? Porque Suape perdeu a autonomia, então não podia decidir. Tirou o poder de decisão do Suape. Isso atrasou muitas e muitas coisas. Ainda para se conseguir um terreno lá é pelo federal? Não, eu não sei esses detalhes, detalhes muito técnicos eu não sei. O que eu sei é que Suape não tinha poder de decisão para fazer certos investimentos. Então, por exemplo, a questão da Transnordestina. Transnordestina, que não vai ser mais Transnordestina, que passou a ser Transsertaneja, que agora estão chamando de Ferrovia do Sertão. Isso atrapalhou muito essas negociações para se trazer esse ramal para cá, porque o Porto não tinha poder de decisão, não podia barganhar nada, não podia oferecer nada, entendeu? O que estava dentro ali da gestão, já operando, tudo bem, já estava ali dentro da operação. Agora, para você trazer investimentos externos, então ficou muito complicado, né? Dependia de várias instâncias, os projetos iam e paravam no Ministério, depois parava em algum outro órgão federal, e isso tudo atrasando, entendeu? Então agora, né, com a retomada dessa autonomia, aí as coisas começam a mudar para os portos, mas foi muito ruim essa decisão de federalizar. Em termos de escoamento, uma empresa que, porventura, faz o seu desembaraço aduaneiro em Suape, a saída do porto para outros estados do Nordeste ou aqui para a região do Sudeste, ela é basicamente rodoviária, né? O que é que faltou, na sua visão, dessa ligação do federal com o estadual, de criar ferrovias para escoar o que chega em Suape para aqui para o Sudeste, por exemplo? Eu acho que é decisão política, decisão de governo de querer ter ferrovias, né? Então você vê, se a Transnordestina é um projeto que tem quase 2 décadas. 2 décadas. Né? Se arrastando, embora tenha um investidor privado, mas uma coisa que não anda, né? Então, e é complicado. Agora, o que aconteceu é que quando o investidor decidiu levar o ramal da Transnordestina para o Porto de Pecém, porque ele tem interesses comerciais com Pecém, Suape ficou sem essa opção, né, de um ramal ferroviário. E aí o governo estadual conseguiu, junto ao governo federal, o poder de negociar para atrair um investidor para um ramal que liga o Piauí ao Porto de Suape. E assim foi feito. E a Bemisa, que é uma mineradora, decidiu fazer esse investimento. Então, vai haver esse ramal, onde a Bemisa deve escoar o minério de ferro para Suape, e Suape vai agora ter vai construir um terminal para receber essa carga. E essa viagem de retorno pode levar
carros que chegam pelo porto. O Suape hoje é um hub de veículos, né? Pode escoar outros produtos também. E o que se diz é que vários projetos mineradores que existem, né, ao longo dessa linha, né, desse ramal, vão poder sair do papel. Então, existem jazidas de vários tipos de minérios que nunca puderam ser exploradas porque não havia como escoar aquilo ali. E agora existe essa possibilidade. Então, é possível que haja uma nova dinâmica na economia da região diante desse investimento, né? Isso muda muita coisa. A cidade do Cabo, na sua visão, desses 20 anos de Suape, ela avançou em termos de urbanização, de acesso, de opções lá para quem mora no Cabo, ter uma economia no Cabo? Porque eu lembro, na minha época, a Coca-Cola, que é uma empresa de bebida, aquela que é a mais moderna da América Latina, lindíssima, quase não tem funcionário, era o segundo maior agente arrecadador de ICMS de Pernambuco. Primeiro era a CELP, né? E como é que está hoje em termos de estradas, de vias lá a cidade do Você Cabo? disse tudo. Você disse duas coisas importantes. Ela gera muito ICMS, imposto vai para o Estado, e tem poucos funcionários. Então, não gera emprego, não movimenta a economia local porque não gera muito emprego. Né? Então, assim, tem esses aspectos. Né? Mas Suape ainda gera, né? O conjunto de empresas que atuam em Suape geram muito empregos. Agora, o município não se desenvolveu na velocidade do crescimento do porto, né? Então, assim, e é um município que nunca foi muito feliz, né, com as gestões municipais. Então, apesar de sempre ser o segundo, muitas vezes batendo até ali pertinho, no segmento era o primeiro, né? Suape gera ela abrange o Cabo e Jaboatão. Então você tem muitas indústrias de Suape que estão na área de Jaboatão e outras que estão na área do Cabo. E Jaboatão é a mesma coisa. Jaboatão ele é um município melhor, mais bem posicionado, né, mais desenvolvido, porque ele tem uma costa, ele tem um litoral, ele tem praia. Então, ali se construiu muitos prédios de alto padrão. Ele tem essa diferenciação. Mas, se você andar um pouquinho mais para dentro, você vai encontrar ainda ruas de barro. Uma coisa que não deveria existir. Então, você está, sei lá, a 1 quilômetro da praia e você está andando numa rua de barro, que até hoje não se teve a dignidade de colocar um asfalto, entendeu? Então, esse é um contraste muito grande que você encontra ali. Na época do Eduardo, eu até tive interjeições com o Fernando Zerra Coelho, que chegou a ser secretário, né, de Fernando. Na época eu trabalhava numa empresa mexicana e a gente queria fazer o entreposto aduaneiro em Suape para trazer moto da China e depois se falou desse entreposto na região de Petrolina. Esses avanços já aconteceram em Pernambuco para facilitar, era para facilitar a importação, ser uma zona neutra. Esse era chamado na época de ZPE, e até foi uma lei federal, a ZPE, que é Zona de Portos para Exportação, onde você importava sem imposto e você tinha que 6 a 8% destinar dessas importações para o mercado interno e o resto só exportar. Era um hub de importar, exportar. E isso parece também que foi um projeto que foi bastante discutido, teve bastante reuniões com empresários, mas me parece também que não avançou isso para a questão do Porto Suape, né? Não. E em termos de empresas, né, quais são as empresas que hoje estão domiciliadas lá em Suape que puxam esse carro desta economia aí de Suape? Olha, Suape tem petroquímica, né, tem refinaria, tem os estaleiros que já não... o Atlântico Sul em Recuperação Judicial, ele mudou o viés de negócio dele, passou a fazer reparos, então ele voltou a gerar algum emprego. Hoje deve ter em torno de 400 pessoas, 500 pessoas empregadas. Mas você tem a Bung, você tem empresas que operam terminal de granéis líquidos, os combustíveis. Suape tem muitas empresas, são em torno de, acho que hoje devem ter 150 empresas operando Suape. Laboratório Axé, muito grande. Né? Tem muita coisa ali, muita coisa. Um handicap macro de empregos, postos de trabalhos que Suape gera hoje para Pernambuco, você tem?
Hoje em dia, Rodrigo, eu não sei. Hoje, depois que houve esse decréscimo, não sei se está na faixa de um... O governo de Pernambuco, o estado de Não sei Pernambuco... se chega a 20, não sei. 20 mil, não sei. aproximadamente, né? O estado de Pernambuco ele tem uma característica de sobreposição política de um mesmo lado, né? No caso, a família Campos, né? Ela vem aí sucessivamente, aí 8 anos com Eduardo Campos, né? Na sequência, Eduardo colocou o seu substituto, né, que é o Paulo Câmara, né? E na sua visão, Patrícia, houve uma continuidade realmente de trabalho para a gestão de Suape ou houve uma quebra aí apesar de ser o mesmo partido, o mesmo... Não, eu acho que no aspecto de Suape houve. Eu acho que Suape conseguiu, apesar de tudo isso, né, Suape conseguiu ainda ser um grande captador de investimentos. Acredito que sim. A gestão foi um pouco diferente, porque o Paulo Câmara, ele vem da Secretaria da Fazenda, então ele é muito técnico, ele não é um político, ele é um técnico. E a gestão dele foi muito, muito técnica, digamos assim. As contas do governo dele são muito equilibradas. Então, houve uma preocupação muito grande com as contas públicas, talvez mais do que com a economia em si. Com a economia, com o avanço que eu me refiro ao avanço tecnológico, modernização. Então, ainda existe uma queixa muito grande dos empresários com relação à burocracia. O Estado ainda é muito burocrático, apesar de ter ali o Porto Digital, não se fez uso, né, daquela inteligência que existe ali para modernizar a gestão. Queria colocar uma pimentinha nessa nossa conversa, que são 2 pimentas, né? A primeira pimenta é um amigo que temos em comum. Ele fez uma bela gestão como presidente do Porto Suape, né? E nessa oportunidade que a gente conversou também aqui na CEO TV, ele mostrou o organograma e as preocupações em compliance, com cargos, com pessoas que falavam inglês, porque isso... Eu sempre comentava isso com o governo de Pernambuco, a gente trazia um empresário e ninguém do governo falava inglês. Então era uma dificuldade, que tinha que ter sempre alguém que traz um free agent, que traz o empresário, está dialogando com o governo e aquela dificuldade. E essa gestão desse nosso amigo, ele falava inglês, uma equipe falava inglês, veio aqui para São Paulo, fez uma reunião numa empresa italiana que deu show pelo estado de Pernambuco, e houve de repente uma troca, que foi, ele era da Dedipé, depois foi para a Suape, e houve uma troca aí meio também sem muita explicação, e muitos projetos que eu participava em negociação, para você ter ideia, uma fábrica italiana de alimentos estava certa para ir para Pernambuco, quase tudo assinado, e com essa mudança a outra gestão veio de um órgão também mais técnico e a coisa não andou, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para você como uma pessoa que cuida muito bem das informações econômicas do estado de Pernambuco, né? A outra questão que aqui no Sudeste foi muito falado e às vezes não falado da forma correta foi aquela questão do pátio de motoristas lá em Suape, né? Aquele pátio que foi uma iniciativa privada, né? De um empresário que opera no Porto de Recife, e ele fez um pátio lá que era uma obrigação na lei que de portos todo mundo ter esse pátio. Foi até por esse ex-presidente me explicado que isso era uma coisa, obrigação que já tinha aqui em Santos. Foram para Roterdã, inclusive, a equipe dele analisaram tudo, estava o projeto todo pronto. Esse pátio saiu, foi um investimento privado, e isso deu uma maior polêmica na implantação. A gente queria saber como é que está essa questão desse pátio de transbordo lá de Suape, né? Você fala o pátio para os caminhões, é esse? Foi o que foi investido lá pelo aquele empresário que tem... Agemar, exatamente. O pátio está funcionando e organizou melhor o porto, tá? Ele organizou ali bastante, porque os caminhões entravam no porto e não tinham organização, então às vezes ficavam esperando horas para ser atendidos. Agora ele conseguiu colocar isso na plataforma, o motorista sabe a hora que ele vai chegar, sabe quanto tempo vai ficar, tem onde esperar.
tem onde estacionar. Antes era tudo estacionado pela rodovia, era uma Causava um bagunça. trânsito gigante aquilo lá. Trânsito, perda de tempo, né? Atraso nas mercadorias, então, assim, perda de combustível também, né? Para o motorista, havia custo, né? Agora organizou melhor, realmente deu uma melhorada ali no... E essa gestão, Patrícia, dessa plataforma que você falou, isso é a cargo do governo de Pernambuco ou isso está com a iniciativa privada? Foi um investimento da empresa. A empresa que montou esse pátio, ela organizou numa plataforma essa movimentação dos motoristas. Então, o motorista sabe a hora que ele vai chegar, sabe a hora onde ele vai parar, sabe a hora que ele tem que sair dali para ir até a área portuária para embarcar ou desembarcar mercadoria. Então, organizou melhor. Em termos de automação, o Porto de Suape, basicamente a automação lá dos braços para fazer a desestiva é Tecon, como você falou, né? É Tecon 100%. Terminal de containers, sim. O Suape tem o porto interno e o porto externo. No porto externo são os granéis líquidos, né? Então, no porto externo tem lá o gás, tem lá o etanol, tem o diesel, então isso tudo é no porto externo. No porto interno você tem os containers e os granéis sólidos. Granéis sólidos. A questão dos incentivos fiscais, isso ainda se perfaz lá em Pernambuco para essa região, porque em Pernambuco tinha basicamente 3 incentivos aí, né? Um incentivo que era para o Porto de Recife, que era até pouco utilizado para quem fazia importação, e tem o Prodep, né? Que alcança toda a importação e foi muito batido para que as empresas fossem para Suape, porque teria o incentivo do Prodep, que era importar com 0 de ICMS, não pagava nada de ICMS, e esse ICMS era diferido por momento da saída. A empresa ainda tinha um crédito presumido de 8% nas operações internas e para fora tinha um percentual de acordo com a alíquota do estado que fosse. Esses incentivos ainda se permanecem em Pernambuco, o Prodep? O Prodep ele tem sido usado para atrair investimentos, né? Principalmente indústrias. Então, quanto mais você leva a indústria para o interior, menos você paga com relação ao ICMS. Então, por exemplo, agora, recentemente, um grupo anunciou uma montadora para a região lá do Sertão. Sertão. E todo mundo estranhou, nossa, uma montadora lá no Sertão, por quê, né? E ficou claro que isso tem relação com o incentivo fiscal, ficou claro que isso tem relação com uma área que eles tinham disponível. Que é 95%, ali, né? Quanto mais você avança para fins do Sertão, você tende a sair de 75%, que é o regular, e chegar até 95% de crédito presumido do ICMS, né? No caso do Prodep. E voltando à região do Suape, Patrícia, qual na sua visão, os próximos passos para os próximos, não vamos falar nem 10 anos, mas pensando nesse novo movimento eleitoral, que é um movimento de governador e um movimento presidencial que pode mudar tudo, lei dos portos federais, tudo. Então, você que está aí no olho do furacão ali na região do Nordeste, acompanhando todo esse movimento, qual é os próximos passos que o governo, porventura, sinaliza para as empresas para Suape? Suape está refazendo o plano diretor, considerando esses investimentos que a gente comentou aqui, numa ferrovia, um terminal para minérios, um segundo terminal de containers, hidrogênio verde, né, implantação de projetos na área do hidrogênio verde. Isso aí vai requerer uma área específica, vai requerer geração também de energia, porque a geração de hidrogênio gera muita energia, né? Mas esse processo ainda está começando agora, essa revisão nesse plano diretor. Agora, o que a gente está vendo é exatamente isso. Com a ferrovia, isso traz um grande impacto ali para o porto, né? Um segundo terminal de containers, dependendo de quem vai operar, e a capacidade de articulação dessa empresa com a atração de novas rotas, né? Com a atração de mais navios que possam fazer viagens diárias, isso também tende a mudar, inclusive para o empresário que quer exportar, né? Ele vai ter mais facilidade, ele vai ter uma competitividade ali
entre os terminais que vai acabar beneficiando ele com relação a custo de tarifa. Então, assim, as perspectivas são interessantes para os próximos 10 anos, né? Esses projetos aí levam mais ou menos isso, de 5 a 10 anos para poder começar a dar algum resultado, né? Por fim, Patrícia, nesse flash que a gente está dando aqui, especificamente de swap, né? Aqueles projetos de energia eólica lá, eu queria que você nos atualizasse como tá aqueles projetos. Teve várias empresas de energia eólica que se instalaram em swap, né? Uma empresa, eu não lembro o nome, que era de Par, fazia Par lá do grande ventilador, né? E outra de tubos, né? E isso, como é que anda esses projetos de energia eólica? Ainda assim, umas não deram certo, né? Outras continuam. Fechou, acho que não deram certo? Sim. Mas o Estado tem recebido muito investimento na geração solar. Tem crescido muito. Implantação de projetos de energia solar. A Renner, por exemplo, a energia que abastece as lojas da Renner no Brasil sai de Itacaratu, que é uma cidade do sertão. Um parque, né, solar que existe ali. Agora está sendo implantado um outro parque na região de Triunfo, Flores, que vai ser aquela energia que você coloca no Mercado Livre, mas também vai atender a Compesa, né? A Compesa também está partindo para fazer a sua própria geração, alguns órgãos de governo também partindo para isso, né? Para gerar sua própria energia. Então, é isso. É isso. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer nesse rápido flash aqui, né, a nossa parceira do Movimento Econômico, o grande podcast e uma fonte de informação econômica do Nordeste, né? Patrícia é a host do podcast Movimento Econômico e também produtora de conteúdo e jornalista e várias outras coisas aqui. E aí, Patrícia, eu queria que você mandasse um recado aí para a nossa audiência, te explicasse um pouco do seu trabalho muito objetivo, tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, quanto o conteúdo que é gerado no site do Movimento Econômico. O Movimento Econômico é um site, né, que tem o propósito de falar sobre economia e negócios no Nordeste. Né? Nós ficamos sediados em Recife, mas assim, tentando sempre manter um olhar mais amplo pela região, porque existe uma carência muito grande de informação sobre o que acontece na região Nordeste, né? A gente não consegue ler com muita facilidade sobre economia e negócios, quem são os empresários, quem está fazendo o quê, quem está investindo aonde. Isso não é fácil de se encontrar. E tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo por lá. Então, o nosso propósito é gerar esse tipo de conteúdo, conversar com empresários, entrevistar esses empresários para que eles contem um pouco da sua história, dos seus negócios. Nós atualizamos as redes sociais, né? Nossas redes sociais, o Instagram, a gente sempre tenta colocar ali as principais notícias que estão no site, mas o LinkedIn é realmente o público que mais tem aderência ao nosso conteúdo. O engajamento tem sido maior no LinkedIn, né? Sem dúvida, porque é um público que se interessa muito pelo tipo de conteúdo que nós geramos, né? Então, assim, é um canal muito importante para a gente. Sempre está não só publicando os nossos conteúdos, mas também recebendo. Nós nos conhecemos, inclusive, dessa LinkedIn, forma, né? Exatamente. Pelo LinkedIn, isso é sensacional, né? As redes sociais hoje encurtam muita distância e enfim, das suas redes sociais, queria que você falasse aí para a audiência, para eles te seguirem, e quais são as redes sociais que todo mundo pode seguir aí o Movimento Econômico e o seu perfil. No Instagram é @Movimento Econômico, LinkedIn também, mas no LinkedIn, na verdade, eu trabalho mais Patrícia Raposo. Patrícia Raposo porque eu acho que quando você personaliza nas redes sociais, funciona melhor. As pessoas não preferem falar com a pessoa do que falar com um veículo. Eu estou falando com o Movimento Econômico, mas quem é? Quem é que está falando pelo Movimento Econômico? Então é melhor falar com Patrícia e sugerir para o Movimento Econômico do que falar com o Movimento Econômico sem saber com quem está falando. Não funciona muito bem isso, né, no LinkedIn. Aí o que eu acho que os canais de mídia são importantes
para noticiar, para, né, dar visibilidade ao que está acontecendo, soltar ali esses conteúdos, olha, a notícia é essa hoje. Agora, na interlocução, na conversa, eu acho que funciona melhor e eu sinto isso no LinkedIn, funciona muito bem. Então é isso aí. Se você ainda não se inscreveu nas redes sociais da Patrícia e aqui também no nosso canal CEO TV Podcast, avalie você poder nos dar essa chance, fazer a sua inscrição, tanto no YouTube, tanto no LinkedIn, tanto no Instagram. É de graça, você não paga nada e você vai estar sempre atualizado de novidades e conversando com pessoas aqui que agregam aqui na nossa formação profissional e no nosso caminhar social, porque no nosso caso a informação econômica também é um dever social nosso cívico de trazer essa informação correta, né, para toda a sociedade brasileira, né, Patrícia? Mais uma vez, obrigado pela sua contribuição, primeiro pela sua contribuição à profissão jornalística, que você produz um conteúdo verdadeiro, econômico, é aquele conteúdo que a gente pode ler confiando, né, do que realmente está acontecendo, um conteúdo muito técnico, a gente quer elogiar e também fácil, que todo mundo ali, eu mesmo me informo, viu, vou confessar, no LinkedIn, o overview que eu sei do Nordeste é lendo as publicações diariamente de Patrícia. Então, oba, que bom. Queria aí dar um abraço a todos vocês e a gente se vê aqui nos nossos canais, vocês também veem Patrícia e estamos juntos aqui mais um